Assim que encontrou o tópico, dedique algum tempo para o seu projeto. Analise a dinâmica do projeto. Observe qual é o melhor tempo para aumentar a sua posição da exposição ou qual é a melhor altura para sair ou pelo menos parcialmente. Tal será interessante porque assim você vai entender como as coisas funcionam na cripto e também será benéfico da parte financeira. Maxime, neste momento o tópico sobre criptomoedas é muito quente. Qual é a melhor maneira para envolver-se nas criptomoedas para um iniciante? Você poderá entrar na negociação com criptomoedas muito facilmente. A questão principal é como você poderá sair. Os resultados podem ser bons e maus. O tema tornou-se muito quente porque temos visto um enorme aumento na capitalização do mercado das criptomoedas ao longo do último meio ano, que estava no nível 20 bilhões e agora em 140 bilhões, portanto houve uma enorme subida. Dos investimentos ou instrumentos financeiros, temos conhecimento que, sempre que tem rendimentos de alto nível, sempre existem riscos extremamente elevados. Tudo é sempre interligado, não existem grandes ganhos com baixos riscos. Caso se deseja envolver-se no mercado cripto, primeiramente tem que entender o risco. Isso pode soar um pouco contraditório em comparação com aquilo que normalmente você poderá ouvir, que o investimento em Bitcoin é uma maneira rápida de ganhar lucros. Mas a melhor maneira de entrar nesse mercado é primeiro avaliar os riscos. Quais ferramentas você recomendaria para os novatos em criptomoedas? As ferramentas que usamos na Sentiment podem ser divididas em duas partes. Por um lado, temos que ter em mente que as pessoas fazem grandes especulações nos futuros eventos no mercado de cripto. E existem muito poucas razões fundamentais. A exceto eles têm alguns fundamentos para Bitcoin e depois também para Ethereum. Mas mesmo assim podíamos ver muita especulação ao redor. Se o Bitcoin será aceito pelo todo o mundo ou será proibido pelos governos? Será que o Ethereum vai ser uma plataforma principal para a criação dos projetos em todo o mundo? Ou veremos plataformas locais como estamos observando agora na Rússia ou China? Portanto, a especulação é enorme. Também é possível que os governos vão começar a regular e isso já não será tão fácil. Olhando para os gráficos, também podemos ver umas ondas de desempenho drásticas. E os fundamentos ainda são desconhecidos. Essa é a ferramenta básica. Você tem que aprender como medir essa especulação e como medir os fundamentos caso se eles existem. Você deve ter conhecimento sobre essas duas fontes de informação, porque essas duas fontes da informação estão coletando, medindo e compartilhando o sentimento da plataforma. Eu aconselho para ter sempre na mente que existe um sentimento de multidão. Mas você tem que exatamente saber onde e se isso é em todo o mercado cripto ou numa determinada parte. Os dados fundamentais estão constantemente crescendo e você tem que aprender a medi-los. Assim que aprendeu essa ferramenta, então possui muito mais vantagens em comparação com os outros. Assim você é capaz de tomar as decisões mais razoáveis. Você não é tão conduzido pelas emoções internas. Está melhor preparado para sobreviver e prosperar no espaço de cripto. Voltando aos riscos e recompensas. Para quais riscos devemos prestar atenção durante a negociação com criptomoedas? Essa é uma pergunta muito boa. Agora estamos voltando ao início. Mas sem dúvida que cada um que entra no mercado de criptomoedas deve estar ciente dos riscos. Existem vários riscos. Ainda há alguns anos atrás, o maior receio foi que a sua conta pode ser hackeada ou o dinheiro trocado desaparecerá. Mas os intercâmbios normais não vão desaparecer com os seus fundos. Mesmo apesar do facto que BTCE foi encerrada pelo governo por causa das suas atividades anteriores ilegais, onde os fundos foram removidos ou bloqueados para um longo período de tempo. O outro risco é que durante últimos meses o phishing dos sites aumentou.
Por exemplo, aconteceu um grande problema com uma das carteiras mais populares na Ethereum. Durante essas fraudes desapareceram ou foram roubados 90 milhões de dólares. Isso é um grande risco. Evite de estar entre aqueles 90 milhões. Quando participa no mercado, tem que verificar tudo cuidadosamente e das várias fontes. Se esse endereço é real, se esse site é verdadeiro, se o mesmo não é hackeado ou substituído. Durante o uso do intercâmbio, não guarde todo o seu dinheiro lá. Pessoalmente, eu não armazeno qualquer dinheiro lá. Os seus fundos têm que estar armazenados sob o seu controle. E melhor é uma carteira de hardware ou uma carteira local. Preste atenção às páginas que você usa, porque existem muitos casos de phishing ou fraude. No mundo cripto até existe uma regra de acordo da qual cada iniciante normalmente perde 50% dos seus fundos. Mas dessa forma você pode um pouco aprender como isso funciona e em seguida vai começar verdadeiramente a entender as discussões na mídia de cripto ou quaisquer outras que você está acompanhando. Na nossa plataforma tentamos constantemente indicar sobre os riscos, especialmente relativamente ao sentimento de multidão. Não se apegue às emoções positivas, tente controlá-las e saia na altura em que tem lucros. Para outros tipos de riscos existem muitos recursos. Nós até temos um artigo a descrever como você tem que proteger-se. Mas os principais são que você poderá perder todo o seu próprio criptodinheiro. Ou você pode não ser capaz de realizar os seus lucros em tempo hábil. Então, primeiramente, é necessário evitar os phishers e, em segundo, não ficar demasiado envolvido naquela onda. Correto. Agora, a última questão. Poderia contar algumas dicas para os traders novatos? Então, o meu conselho será o seguinte. Tente encontrar um projeto a qual sente uma conexão. Isso pode ser Bitcoin se você gosta de descentralizar padrão ouro da era moderna. Isso pode ser Ethereum se você está interessado na criação do computador mundial, onde programas ou a interação das pessoas é descentralizada. Isso podem ser moedas privadas se você é muito focado na privacidade. Literalmente existem centenas de projetos. Assim que encontrou o tópico, dedique algum tempo para o seu projeto. Analise a dinâmica do projeto. Observe qual é o melhor tempo para aumentar a sua posição da exposição ou qual é a melhor altura para sair ou pelo menos parcialmente. Na verdade, em resultado, isso vai lhe trazer muito mais satisfação, porque você vai entender como tudo funciona na cripto e também será benéfico da parte financeira. Como eu já tinha dito, a parte financeira é mais um efeito secundário. É melhor quando você não coloca um objetivo financeiro, mas sim para uma evolução revolucionária que criamos com cripto. E em seguida a recompensa financeira virá naturalmente. Maxime, obrigada por ter vindo hoje e por partilhando essas dicas. Agradeço pelo convite. Tive prazer em fornecer as respostas para as suas perguntas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever-se para Dukascope TV para mais entrevistas sobre criptomoedas.